Todos os heróis de Jair Bolsonaro. João Filho. 3 de março de 2019. A cerimônia de posse do novo diretor-geral de Hidrelétrica de Itaipu tinha tudo para ser uma ocasião corriqueira na agenda de Bolsonaro. O ex-capitão nomeou um general para o cargo e aproveitou o evento para exaltar os ditadores brasileiros que participaram da construção da usina binacional junto com o Paraguai. Afirmou que Castelo Branco foi eleito em 1964. E saudou Costa e Silva, Médici e Gisel. O último ditador militar, Figueiredo, foi merecedor de um afago especial. Saudoso e querido. Nada demais até aí. Prestar homenagem à ditadura militar é um cacoete do nosso presidente. Mas o que era para ser um evento trivial acabou ganhando destaque pela exaltação que o presidente brasileiro fez do general Alfredo Stroessner, o ditador sanguinário que comandou o Paraguai com mão de ferro por 35 anos, 1954, 1989, sendo o que mais tempo ficou à frente de um país na história do continente. É um homem de visão estadista, que sabia perfeitamente que seu país, Paraguai, só poderia progredir se tivesse energia. Então, aqui, a minha homenagem ao general Alfredo Stroessner, discursou Bolsonaro para uma plateia de jornalistas, em sua maioria paraguaios. Desnecessário dizer que o presidente brasileiro mentiu. O legado de Stroessner para o seu país é trágico sob qualquer ponto de vista, inclusive do econômico. Ariel Palacios, correspondente internacional que cobre América Hispânica e Caribe há 23 anos, relembrou no Twitter algumas das atrocidades do ditador que inspira o nosso presidente. Apresento algumas a seguir. Foi Stroessner o grande responsável por transformar o Paraguai em um país marcado pelo contrabando. Durante seu regime, as forças armadas paraguaias eram incentivadas a participar do contrabando dos mais variados produtos, principalmente os carros de luxos roubados, e do tráfico internacional de cocaína. Mas esse é o preço da paz, era o argumento do ditador paraguaio para justificar o envolvimento das suas tropas com o crime. Os altos lucros mantinham os militares, ou devemos chamar de milicianos, satisfeitos. O fascínora paraguaio comandou o assassinato de aproximadamente 5.000 civis e, segundo a Comissão Verdade e Justiça do Paraguai, torturou cerca de 18.772 pessoas. Muitos opositores foram torturados e mortos. Alguns foram cortados ao meio por serra elétrica, outros queimados lentamente com maçarico. Talvez seja esse um dos pontos que mais encantam o Bolsonaro, que já disse textualmente ser favorável à tortura. Stroessner mantinha um campo de concentração perto da capital Assunção e protegeu criminosos de guerra nazistas como o médico Joseph Mengele, o anjo da morte. O estadista de visão foi também responsável por instalar uma pedofilocracia no governo paraguaio. Stroessner e parte da cúpula do regime cometeram uma série de estupro de menores, especialmente de meninas virgens. O ditador ordenava que seus assessores buscassem garotas entre 10 e 15 anos de idade para o seu desfrute. Exigia também que o plantel de meninas fosse renovado regularmente. Investigações do Departamento de Memória Histórica e Reparação do Ministério da Justiça em Assunção, Stroessner estuprava em média 4 crianças por mês. Uma dessas foi Julia Osorio, sequestrada da casa dos seus pais por um coronel e mantida como escrava sexual de Stroessner durante 3 anos. Julia foi abusada também por oficiais, suboficiais e soldados. Ela relatou sua história em um livro chamado Uma Rosa e 1000 Soldados. O bolsonarismo, que vê pedófilo até embaixo da cama, deveria explicar a exaltação que o seu grande líder fez de um abusador de menores em série dos mais cruéis que a humanidade já conheceu. Mas no altar dos heróis de Jair Bolsonaro cabe muita gente. Há uma lista grande de ladrões, assassinos e torturadores que ganharam elogios públicos. O presidente da República tem muitos bandidos de estimação. Como bem lembrou Clóvis Rossi em sua coluna na Folha, quem admira um torturador admira todos eles. Pinochet fez o que tinha que ser feito, porque no Chile havia mais de 30.000 cubanos. Então tinha que ser de forma violenta para reconquistar o seu país,
afirmou Bolsonaro no programa de TV de João Kleber. O ex-capitão nunca escondeu a admiração pelo ditador chileno. Quando Pinochet foi preso pelo governo britânico, o então deputado subiu à tribuna da Câmara para defendê-lo. Perguntou o que seria pior para um povo. O que o general Pinochet talvez tenha feito no passado, exterminando, matando baderneiros, ou a democracia no país, que hoje mata milhões pelo descaso. Mas o chileno não ganhou fama internacional de monstro sanguinário por matar cubanos e baderneiros. Em 2011, um relatório publicado por uma comissão que investiga crimes da ditadura de Pinochet concluiu que 40 mil chilenos foram torturados ou assassinados. Mas para Bolsonaro, Pinochet devia ter matado mais gente. O regime tinha um apreço especial por torturar e estuprar mulheres, sempre com requintes crueldade. O testemunho de uma das vítimas, revelado em 2004, e aterrorizador. Fiquei grávida depois de um estupro e abortei na prisão. Levei choques elétricos, fiquei pendurada, fui afogada em um tonel de água, queimada com charutos. Fui obrigada a tomar drogas, ameaçada sexualmente com cachorros, ratos vivos foram colocados na minha vagina. Também me obrigaram a ter relações sexuais com meu pai e meu irmão, que estavam detidos, e tive que ver e escutar as torturas deles. Eles me puseram na grelha elétrica, fizeram cortes com uma espada no estômago. Tinha 25 anos. Fiquei detida até 1976. Não tinha nenhum processo. Pinochet foi autor do primeiro atentado terrorista internacional com bomba em Washington, capital dos Estados Unidos. Logo depois de derrubar o presidente eleito Salvador Allende com um golpe militar, uma das suas primeiras ações foi ordenar o assassinato de Orlando Letelier, ex-chanceler chileno, que estava exilado em Washington. Seu carro carregava uma bomba e explodiu a menos de 20 quarteirões da Casa Branca. O que diria o mais notável fã brasileiro de Pinochet sobre isso? Fez o que tinha que ser feito. Ano passado, depois de investigação que durou 14 anos, a justiça chilena ordenou que a família de Pinochet devolvesse 19,6 milhões de reais aos cofres públicos. Boa parte do dinheiro roubado durante a ditadura estava escondida em 125 contas secretas nos Estados Unidos. Em 2006, quando já se conhecia todas as atrocidades do chileno, o então deputado Jair Bolsonaro enviou o telegrama em solidariedade ao neto do ditador, que havia sido afastado do exército por fazer um pronunciamento no sepultamento do avô sem autorização. O Intercept Brasil revelou a mensagem. Excelentíssimo Senhor, rogo transmitir ao bravo capitão Augusto Pinochet Molina minha solidariedade e admiração por sua dignidade ao não se curvar às mentiras da esquerda e honrar o nome do avô. O mundo sabe que o elevado índice de desenvolvimento humano ora desfrutado pelos irmãos chilenos em muito se deve às ações desenvolvidas no governo do saudoso general Pinochet. Cordialmente, Jair Bolsonaro, capitão de reserva do Exército e deputado federal do Brasil. A paixão do presidente brasileiro por Pinochet é grande. Quando o governo britânico prendeu o ditador, Jair Bolsonaro considerou uma injustiça e chegou a enviar um fax para Tony Blair, então primeiro-ministro britânico, pedindo a imediata libertação do ladrão, torturador, terrorista e assassino chileno Fujimori. Em 1991, Fujimori aplicou um autogolpe no Peru, fechando o Congresso e a Suprema Corte do país. 4 anos depois, o ditador peruano veio ao Brasil e não foi recebido pelas principais autoridades brasileiras. José Sarney, presidente do Senado, Luiz Eduardo Magalhães, presidente da Câmara, e Sepúlveda Pertence, presidente do STF, se recusaram a encontrá-lo como forma de protesto. Jair Bolsonaro, deputado do baixo clero, lamentou a decisão dos brasileiros e afirmou que Fujimori era um homem digno, que fazia um excelente governo. Fujimori governou o Peru por 10 anos, 1990, 2000, e comandou uma ditadura sanguinária. Perseguiu, sequestrou, torturou e matou opositores. Em entrevista para o New York Times em 1993,
Bolsonaro disse que tem simpatia por Fujimori e que a saída para o Brasil seria a fujimorização. A face mais cruel da fujimorização no Peru talvez tenha sido o programa de esterilização em massa. Em 2002, a investigação de uma comissão do Congresso peruano revelou que o governo obrigou 314 mil mulheres, a maioria indígenas, a fazerem laqueaduras. A versão oficial era de que o programa de esterilização era voluntário. Só as mulheres que quisessem receberiam a cirurgia do governo. Jair Bolsonaro, claro, comprou imediatamente a versão da ditadura peruana e elogiou o programa em declaração na Câmara. Pela sua coragem, quero agora louvar o excelentíssimo senhor presidente do Peru, Alberto Fujimori, que implantou em seu país, como forma de conter a explosão demográfica, a esterilização voluntária. No mesmo discurso, o então deputado, vejam só, culpou a Igreja Católica, uma das grandes responsáveis pela miséria que graça em nosso meio, pelo aumento desordenado da população. Em 2009, o ídolo peruano de Bolsonaro foi condenado a 25 anos de cadeia por corrupção e por comandar 2 massacres contra civis, usados como justificativa para combater o grupo guerrilheiro Sendero Luminoso. Fujimori se utilizava de esquadrões paramilitares, você pode chamar de milícias se quiser, para executar homicídios e sequestros. Esse é o homem que Bolsonaro considerava digno e que fez um excelente governo. Coronel Brilhante Ustra. O torturador Ustra talvez seja uma das grandes referências políticas do presidente da República. Não é à toa que o livro de memórias do coronel seja sua leitura de cabeceira. Ustra foi o líder das torturas durante o regime militar e o único torturador condenado pela justiça. No período em que ficou à frente do DOCODI, órgão de repressão onde ficavam os presos políticos, 50 pessoas que estavam sob a custódia do Estado foram assassinadas. Ele se destacava pelo sadismo e pela crueldade. Espancou grávida e torturou uma mãe na frente dos seus filhos. O vereador Gilberto Natalini, PVSP, tinha 19 anos quando foi torturado pelo herói de Bolsonaro. Enquanto me dava choques, Ustra me batia com cipó e gritava. A ex-presidente Dilma Rousseff também foi torturada por Ustra quando tinha 19 anos. Com muito sadismo, Bolsonaro homenageou no famoso voto a favor do impeachment da ex-presidente. O pavor de Dilma Rousseff. Coronel Lício Augusto Ribeiro Maciel. Em 2012, o Ministério Público Federal moveu ação civil pública contra o coronel da reserva por prisão ilícita, tortura e homicídio de 4 militantes do Movimento de Libertação Popular, MOLIPO, que combatia a ditadura militar no Tocantins. Lício se orgulha de ter comandado o fim da guerrilha do Araguaia e prendido José Genuíno, seu principal líder, que afirma ter sido torturado durante meses após a prisão. Em 2005, quando Genuíno foi prestar depoimento na CPI do Mensalão, Bolsonaro mais uma vez demonstrou o sadismo típico dos seus heróis. Levou Lício no plenário para acompanhar o depoimento. Políticos de todos os partidos se revoltaram com a presença do coronel, mas Bolsonaro não se intimidou. Ele é meu convidado, eu paguei a passagem de avião dele. É um direito meu. Grupos de extermínio e milícias. Em 2003, grupos de extermínio aterrorizavam a Bahia. Comandados em sua maioria por policiais e ex-policiais civis e militares, os grupos assassinaram centenas de jovens negros de periferia por supostamente terem cometido os crimes. Bolsonaro subiu ao plenário da Câmara e fez uma defesa apaixonada dos criminosos. Quero dizer aos companheiros da Bahia, há pouco ouvi um parlamentar criticar os grupos de extermínio, que enquanto o Estado não tiver coragem de adotar a pena de morte, o crime de extermínio, no meu entender, será muito bem-vindo. Se não houver espaço para ele na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o meu apoio, porque no meu estado só as pessoas inocentes são dizimadas. Na Bahia, pelas informações que tenho, lógico que são grupos ilegais, a marginalidade tem decrescido. Meus parabéns. Em 2008, na CPI das milícias, que pediu o indiciamento de 266 pessoas suspeitas de ligação com grupos paramilitares no Rio, Bolsonaro novamente saiu em defesa da bandidagem.
Querem atacar o miliciano, que passou a ser o símbolo da maldade e pior do que os traficantes. Existe miliciano que não tem nada a ver com gatonete, com venda de gás. Como ele ganha R$ 850 por mês, que é quanto ganha um soldado da PM ou do bombeiro, e tem a sua própria arma, ele organiza a segurança na sua comunidade. Torturadores, homicidas, sequestradores, estupradores, corruptos e pedófilos. Os heróis do presidente da República não morreram de overdose, mas o inspiraram usando o Estado para cometer os crimes mais odiosos, sempre em nome do bem.